Opa, galerinha! No vídeo de hoje, cara, eu vou mostrar completar seu aplicativo para vocês, como é que eu tô codando em React Native e agora como é que eu tô começando a estruturar meu banco de dados. Também vou tentar falar um pouco do MVP, que estavam todo mundo me pedindo aí, como é que eu tô fazendo esse pré-lançamento aí para vocês. Então, cara, hoje o vídeo tá completo. Quem quiser acompanhar aí, entender um pouco mais do código, como é que eu tô criando meu próprio aplicativo, só ficar até o final. Mas antes de eu começar o vídeo aqui com vocês, aquele cafezão da manhã e treinar que nunca, todo dia é dia, né, gente? Então, bora treinar. Essa calça aqui, eu comprei, é muito confortável, sério. Olha aqui. Ai, ai, só pra mostrar pra vocês. Bom, gente, então vindo aqui para a tela do computador, vamos começar falando um pouco do banco de dados. Mais à frente eu vou mostrar para vocês do código, o que eu atualizei no nosso aplicativo, porque foram várias mudanças aí nesse meio tempo. Eu não consegui gravar muito para vocês, porque teve furacão, daí fiz live, podcast. E então eu tô vindo agora aos poucos retornando com o aplicativo aqui para mostrar para vocês todas essas atualizações que a gente fez. Então, principalmente, a gente vou começar falando um pouco mais desse banco de dados. Cara, eu tô primeiro recém começando a criar todos os diagramas. A princípio, esse diagrama aqui inicial vai ser mais só para a questão do MVP, do aplicativo MVP. Então, para quem não sabe, MVP vai ser meio que se fosse o nosso primeiro lançamento ali, principalmente lançamento para validar se o aplicativo tá dando certo, etc, para fazer vários testes. Então, quem vai ter acesso ao MVP vai ser principalmente o pessoal que está na comunidade do Discord, lá onde eu seleciono algumas pessoas para nos ajudarem a fazer esses testes. Então, a comunidade do Discord está aí na descrição. Porém, gente, entrando um pouco mais a fundo aqui, eu só queria explicar basicamente como é que vai ser esse nosso banco de dados, como é que eu estava pensando mais ou menos. Lembrando que, gente, não sou nenhum especialista, então nada que eu falar aqui vocês têm que levar 100% de certeza. Eu posso estar falando alguma coisa, alguma bobagem, alguma coisa, etc. E se vocês têm alguma dica para me melhorar aqui dentro do nosso banco de dados inicial, só comentar aí. Então, gente, para a gente fazer esse nosso banco de dados, a gente vai estar usando principalmente, eu acho que o Firebase inicialmente ali para o lançamento do MVP, etc. O Firebase é absurdamente bom para fazer nosso back. E daí eu fiz uma pequena estrutura aqui do que eu vou estar precisando inicialmente. Então, quais são os dados, o que a gente vai precisar. Então, vou começar a explicar para vocês aqui. Aqui em cima, então, são várias tabelas que a gente vai ter. A princípio, seriam essas as tabelas iniciais que a gente teria para o nosso MVP. Entrando aqui na nossa tabela user, então a tabela é do próprio usuário. Então, cada usuário teria o seu próprio... Então, aqui no caso seria users, porque seriam vários usuários e cada um desses usuários teriam os respectivos dados. Então, inicialmente, cada usuário vai ter um ID fixo, então esse ID ele seria basicamente gerado automaticamente e nenhum usuário poderia ter um ID igual, porque nomes podem ter nomes iguais, porém ID, esse ID que seria que a gente vai utilizar para identificar cada usuário em específico. Então, o ID teria que ser único para cada usuário que for utilizar a nossa plataforma, nosso aplicativo. Então, a gente também contaria como o primeiro e segundo nome, então seria o nome inicial e o sobrenome, o username do usuário, então a gente vai ter, cada usuário no aplicativo vai ter como se fosse um nickname, a gente pode chamar, e aqui então a gente vai salvar também no nosso banco de dados qual seria esse nickname, teria o e-mail, o telefone, aí aqui já começa um pouco mais da questão do no aplicativo, então trilhas começaria, nosso banco começaria como null, porque cada usuário criado não teria nenhuma trilha vinculada a esse usuário em específico. Porém, conforme o usuário for iniciando algumas trilhas, iniciando as coisas, etc., a gente botaria aqui o ID da trilha. Então, eu vou mostrar para vocês mais lá para frente ali. Mas, a princípio, aqui seria todos os IDs de trilhas dividido por ponto e vírgula. Então, aqui dentro a gente teria já essa meio que... Eita, que abri sem querer aqui. Então, aqui a gente já teria meio que essa... A gente saberia quantos usuários estão em uma trilha específica e etc. Aqui seria a divisão que o usuário tá, então para quem não sabe, o nosso aplicativo ele vai ser baseado em ligas e conforme mais o usuário praticar, mais ele vai ganhando XP e mais ele vai upando de divisão. Então isso aqui seria a divisão, então seria o ID ou o nome da divisão que ele tá. A princípio a gente vai trabalhar sempre com o ID, então aqui seria a princípio o ID da divisão. O XP, esse XP aqui, eu não sei ainda se eu vou deixar no banco de dados, mas a princípio sim, porque tudo que a gente vai ter que utilizar dentro do aplicativo a gente vai ter que puxar de algum lugar. E para deixar sempre sincronizado, então aqui vai ser o XP, como eu falei aqui da divisão, etc. Então aqui seria o meio que XP total do usuário. Eu posso até botar aqui com vocês XP total. Aqui seria o streak, então aqui seria aqui basicamente a ofensiva do nosso usuário, então quantos dias ele está fazendo ou etc. Na verdade aqui seria eu acho que o max,
Max Streak, isso, porque daí eu vou mostrar para vocês também lá no nosso Figma o que a gente está mostrando na tela de perfil. Beleza, então aqui seria o máximo de dias consecutivos que o usuário já entrou no aplicativo, já completou alguma trilha, etc. E aqui seria horas totais, então quantas horas, essas horas totais seria baseado nas trilhas. Então eu vou mostrar um pouco mais para vocês aqui agora, ó. Para nosso MVP, então a gente teria cada trilha, então aqui dentro estaria as trilhas, e dentro de cada trilha, essa trilha vai ter um ID específico, nome da trilha e horas totais. Essas horas totais a gente pegaria uma média do que a gente acredita que demoraria para completar essa trilha e a gente botaria aqui nas horas totais da trilha. Essa trilha, ela teria tanto perguntas quanto respostas, então as nossas perguntas e nossas respostas vão ser basicamente vamos começar aqui pelas perguntas. Então cada pergunta ela vai estar relacionada então ao ID de alguma trilha específica, conforme eu mostrei para vocês da trilha, e cada pergunta vai ter o ID específico de pergunta e também vai ter o texto da pergunta. Por que esse ID da pergunta? Agora vem. Porque no nosso banco de respostas, a gente vai ter cada resposta vai estar relacionada a um específico ID de pergunta. E dentro desse ID de pergunta, a gente vai ter o ID da resposta, como eu falei para vocês, que a princípio a gente vai mudar tudo por IDs, para a gente ter essa diferença, etc. E vai ter o texto da resposta. Então, aqui fica mais legal de vocês entenderem o meu pensamento. Então, aqui vocês podem ver aqui, ó. Então, a gente tem o nosso usuário da plataforma. O nosso usuário ele vai estar ligado a uma divisão específica. Essa divisão vai estar ligada ali em cima. Eu ainda não criei ali a área da divisão, o banco da divisão ali a princípio, porém, cada usuário vai estar ligado a uma divisão. Cada usuário também vai estar ligado ou não a uma trilha. E essa trilha vai estar ligada a várias perguntas, então uma pergunta, duas perguntas, três perguntas aqui nessa trilha, por exemplo, e cada uma dessas perguntas vai estar ligado a uma resposta, então vai estar relacionado a uma resposta. Na verdade, eita, que aqui eu botei errado. Então seria ligado a mais de uma resposta, porque seria mais de opções, então cada pergunta estaria relacionado a várias respostas. Então, a princípio, seria com 4 respostas por pergunta. Então, cada pergunta estaria relacionada a 4 respostas. Vocês podem entender um pouco mais, assim, de como é que eu estou pensando em fazer todo esse back-end por trás do banco de dados, porque, a princípio, tudo que a gente vai puxar pro nosso front ali vai estar no nosso banco de dados para a gente ter toda essa sincronização excelente, tá? Então, gente, cara, não sei se vocês entenderam mais ou menos a ideia que eu tô querendo fazer por trás desse banco de dados. Eu ainda não sei mexer muito, então o aplicativo que eu estava utilizando aí é até um aplicativo online, eu posso deixar até o link na descrição se vocês quiserem, comenta aí. Porém, é mais só para me facilitar, assim, porque depois que eu acho que sempre tem que ter várias etapas na hora que a gente está construindo tanto uma aplicação quanto, sei lá, qualquer tipo de aplicação. Então, quer primeiro moldar, fazer um desenho, fazer alguma coisa, como eu tinha feito no meu primeiro vídeo aqui da série, que foi desenhando todo o aplicativo de como é que eu ia achar, para depois sim a gente realmente começar a botar os detalhes, a tentar aplicar na prática. É bom a gente desenhar assim, que eu acho que é uma maneira muito mais fácil da gente começar primeiro ter a visão inicial, começar a se achar. Então, por isso que eu fiz esse desenho aí, com certeza não vai ser o que a gente vai botar diretamente no nosso banco de dados. Porém, eu tô desenhando, eu fiz esse molde aí básico, principalmente para mostrar para vocês, mas também pra gente começar já, para mim me situar de como é que de criar ideias de como é que a gente pode fazer esse banco de dados, esse nosso back-end por trás. Beleza? Então agora eu vou almoçar e daí eu mostro mais um pouco para vocês aí do código, mostrando as atualizações que a gente fez aí no aplicativo que tá sensacional. Vamos almoçar agora e é isso. Então, galera, muita gente também me pergunta, como é que tu começou? Não sei o que, eu quero começar, não sei o que, uma ideia. Só começa, dá o primeiro passo, eu acho que a gente tem que parar de achar que é muito complexo, muito difícil. Eu mesmo comecei esse aplicativo, eu mal sabia React Native, etc. E, tipo, eu achei a ideia legal e tô programando, sabe? Então, tenta quebrar essa primeira barreira que é o iniciar. Porque o iniciar, eu vou começar amanhã, eu vou deixar pra amanhã. Tipo, tu só tá postergando o que tu poderia ter começado no dia de hoje, sabe? Amanhã a gente nem sabe se a gente vai estar aqui.
quebra essa barreira inicial. Tem muita gente que tem várias ideias vencedoras, muitas ideias legais de projetos. Ah, eu quero fazer um projeto, eu preciso de mais gente. Começa a sua ideia, só dá esse primeiro passo, que eu tenho certeza que no meio desse caminho, quando depois de tu ter começado, tu divulga em algum lugar, sei lá, vai postando no LinkedIn evolução, eu tenho certeza absoluta que vai ter pessoas que também vão se interessar nessa mesma ideia que tu tá pensando, ou que também tem essa mesma ideia de fazer esse mesmo projeto, e vocês vão se conectar, tu vai conhecer pessoas novas para estar seguindo essa tua caminhada. Então, eu acho que essa barreira inicial a gente tem que parar, a gente não pode deixar, tem que parar de postergar as coisas, sabe? Então, deixa de falar, eu vou fazer amanhã, amanhã eu começo. Porque isso a gente sabe que nunca vai acontecer, o amanhã, aí depois amanhã vira depois de amanhã, e assim a gente cai num ciclo de vida infinito até a gente fechar os olhos e abrir, sabe? Eu sinto que tem muita gente também que é da minha idade, que tá começando na vida, assim, pode-se dizer. Eu acho que quanto mais novo a gente é, menos medo a gente tem de arriscar, mas ao mesmo tempo a gente tem aquele medo, aquele receio de arriscar. Porém, eu acho que é essencial tu arriscar, sabe? Quanto mais novo, mais chance tem de tu arriscar, de dar certo as coisas, porque quando a gente tá mais velho, sei lá, já tá com filhos, fica mais difícil, sabe? Então, tipo, mudar de carreira, por exemplo, do zero, tu fica muito mais complexo de tu mudar de carreira, de tu iniciar alguma coisa, porque tu já tá com filhos, tu vai arriscar toda a tua vida, sei lá, vai sair do trabalho pra dar tudo nessa ideia e se ela não der certo, sabe? Então, eu acho que quanto mais novo tu é, eu tenho 20 anos, sou de 2004, não parece, porém, eu tenho. Mas eu acho que quanto mais novo a gente é, mais chances a gente tem de arriscar e se der errado, deu. Acho que a gente vai ter muitas decepções na vida com erros que aconteceu, erros que a gente cometeu, porém eu acho que a gente não pode levar isso como forma de evitar a gente começar alguma coisa, sabe? Então, porque os erros, eles vão fazer parte da nossa caminhada, principalmente pra mim, falando por mim, sabe? Principalmente por mim, que sou novo. Então, se esse aplicativo não der, fez parte. Tentei, pelo menos, aprendi muito, conheci muitas pessoas da área. E é bola pra frente, vamos seguir, vamos pensar em outra ideia e tocar ficha, sabe? Até o próprio YouTube aqui, que eu tava falando no podcast com o Pedro, que todo mundo tem essa. Todo mundo já teve aquele sonhozinho de começar um canal no YouTube, etc. Mas, amanhã eu começo, eu tenho que gravar um vídeo. Eu preciso de uma câmera profissional, eu preciso de um microfone. Tipo, se tu tem vontade de começar um canal no YouTube, tem que quebrar essa barreira inicial, que é o que tá te bloqueando de tu continuar, sabe? Depois que tu grava o teu primeiro vídeo no YouTube, que tu posta pra todo mundo, fica mais tranquilo, aquela pressão toda já abaixa. E, tipo, tu não precisa ter equipamentos profissionais pra começar, tu pode começar com um celular, que nem eu comecei, com um áudio qualquer. E conforme tu for evoluindo, se realmente tá gostando de fazer canal, de fazer vídeos no YouTube, etc., tu vai começando a comprar equipamentos. Então eu acho que falando mais de ideias, de qualquer projeto que tu quer começar, tem que quebrar essa barreira inicial. Então para de postergar, para de dizer que vai começar amanhã, que vai começar depois de amanhã, porque tu não vai começar, a gente sabe que é assim. Então a gente só fica postergando e eu acho que quanto mais novo, mais a gente tem que arriscar. Beleza, gente? Então eu só queria dar essa palhinha aqui pra vocês, que é arrisque. Agora eu vou me trocar, tomar um banhozão e vamos lá pro Starbucks pra gente continuar o papo do código. Galera, deram esse. Vamos experimentar. Menta. Então, galera, já voltei aqui pra casa, tava no Starbucks lá, dei uma programada, dei umas mudadas aí no código, e agora eu vou mostrar tudo pra vocês dentro, então, na raiz do código, o que que eu tô fazendo, que a gente já mudou no nosso aplicativo, então várias telas que já foram criadas novas e várias que já foram modificadas também depois desse nosso redesign. Então, pra quem não viu o último episódio, a gente fez todo um redesign nas telas, porque eu sentia que, cara, eu sou mais do minimalismo, então, tipo, eu sentia que as telas estavam muito pesadas, como a gente estava comentando, e a gente fez todo esse redesign, como eu vou mostrar algumas telas adicionais que a gente fez aqui, e como é que eu tô programando. Então, eu tô mudando minha forma de programar agora, principalmente na tela nova que eu criei, que eu vou mostrar tudo para vocês agora. Beleza? Então vamos para a tela agora do... Então, gente, vindo agora para nossa tela do código, o aplicativo tá abrindo aí na direita, então vocês podem acompanhar agora como é que tá sendo essa abertura, etc. Então, vindo aqui para nossa tela do código, eu vou mostrar um pouco mais das mudanças que a gente fez. Eu não me lembro tudo que eu mostrei no vídeo passado,
porém eu vou estar mostrando para vocês aqui. E cara, muita gente me deu uma ideia boa, que era acessar pelo meu celular, então eu realmente acessei pelo meu celular e eu percebi que o teclado ele tomava conta dos inputs, então eu tive que fazer essa mudança. Então agora eu vou testar aqui mesmo. Então, para quem não sabe, tem como ativar aqui. Então, se eu não me engano, é aqui que a gente vem, isso, keyboard, e a gente vem aqui e desativa esse Connect Hardware Keyboard, e daí vai aparecer como se a gente tivesse sem um teclado, então ele vai subir esse teclado aqui na tela. Beleza? Então vamos digitar aqui, sei lá, Thomas, e a senha 1, 2, 3. Lembrando que não tem nenhuma validação ainda, tá, gente? Mas a primeira coisa que já fizemos aqui é o botãozinho ali de aparecer a senha e bloquear a senha. Então ele já está bombando. Eita! Ele já está bombando, então quando tu quer ver a senha, tu aqui, tu desativa ela aqui. O botão de permanecer conectado ainda não está funcionando e eu esquecer a senha ainda tem que fazer as mudanças na tela. Quando a gente clica em entrar, agora vocês já podem ver que a tela está mais bonita conforme o último vídeo, etc. A gente deu uma ajustada boa aqui. E aqui seria essa nossa tela principal. O que eu quero mostrar para vocês aqui também é o menu de opções. Então a gente fez toda essa mudança no menu de opções, deixou ele mais bonito, eu achei bem mais atrativo, pode-se dizer assim, atrativo. Então aqui ficou o nosso menu de opções. E o que a gente fez na nova tela também é a tela do usuário. Então aqui dentro dessa tela do usuário vai ter a foto do usuário. Então como tá ali a minha ali, eu botei uma foto bem engraçada. O nome do usuário, o username dele, a data que ele entrou no nosso aplicativo, então entrou em janeiro de 2024. Aqui então vai ter todos os teus dados, os dados que tu vai poder clicar aqui em cima e ver mais a fundo, mas essas opções, essas futuras modificações vão vir mais para frente depois do lançamento do aplicativo. Então aqui dentro a gente vai simplesmente poder ver quantos dias seguidos, que seria o total de dias de ofensiva. Só não sei se a câmera está atrapalhando, mas então eu vou botar aqui no meio. Então, quantos dias de ofensiva? 365 dias seguidos. Então, esse vai ser o total, o max streak que eu estava falando para vocês no banco de dados. Aqui vai ter as horas aprendidas, então, conforme quantas trilhas tu fizer, vai somando aqui o XP total e a divisão. Aqui embaixo também vai ter os cursos completos que tu já fez. Beleza? O que eu quero mostrar para vocês é essa tela aqui, onde vai ficar todos os cursos aqui, etc. Tá com todas as imagens iguais, porque a gente ainda tem que fazer essa puxar do banco de dados, as imagens, etc. Mas isso aí releve. Aqui em cima, então, tu vai poder criar tua própria trilha. Então, por exemplo, tu quer misturar uma trilha front-end, uma formação Java com, sei lá, uma formação SQL. Tu pode simplesmente adicionar aqui e criar essas duas formações ao mesmo tempo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a evolução. Então, aqui essa parte aqui tá horrível. Eu dei uma mudada aqui em cima que ficou bem mais bonito, eu achei. Porém, aqui a trilha a gente ainda está criando. Porque como isso aqui vai tudo vir do nosso banco de dados para saber todas essas ligações de perguntas, etc. E aí não tem como criar ela ainda aqui. Mas o que eu quero estar mostrando para vocês é a página de questões. Então, a princípio, as páginas de questões vão ficar assim. O que eu tô achando bem interessante, bem legal. Eu vou mostrar como é que eu fiz toda essa página aqui por completo para vocês, porque essa página eu tô criando de uma maneira bem diferente, utilizando bastante os componentes que eu achei muito interessante. Então aqui simplesmente vai ter a questão, o número da questão, supondo aqui uma questão 12, uma questão nada a ver, só para mostrar. Aqui na direita vai estar um botão de pergunta, então nesse botão ele vai dar alguma dica para te resolver ou solucionar o problema dessa questão aqui em específico. Então aqui vai ter o texto da questão, como estava no banco de dados. Então, por exemplo, cria um array de número contendo 10 itens, sendo que no índice 4 deverá conter o valor número 10. Aí tá faltando aqui, tá faltando aqui embaixo ainda também o texto de pergunta, porque esse aqui seria o texto mais explicando o que tem que fazer nessa questão, e aqui embaixo ficaria o texto de pergunta. Então, vou só ajeitar isso aí depois, mas tá tranquilo. A ideia aqui daí é ter o editor, então aqui dentro é como se fosse um terminalzinho. Eu vou tentar botar em preto no fundo aqui, para ficar mais parecido com o terminal do VS Code, etc. E eu vou pegar palavras-chave, então isso que eu tô pensando em como é que eu posso fazer, é pegar palavras-chave que eu vou poder puxar e automaticamente, se encontrar uma palavra, por exemplo, console, uma palavra log ou função, ele já vai mudar automático a corzinha do texto para ficar mais parecido aqui com uma área de programação realmente. Aí aqui embaixo a gente vai ter as 4 respostas e já dá para clicar. E eu já estou descobrindo qual que seria a resposta certa. Então eu já estou recebendo como parâmetro a resposta correta e aqui já está dando um alerta só para me mostrar para vocês na tela que essa é a resposta certa.
Eu quero mostrar bastante a fundo agora como é que eu fiz esse código dessa página aqui, porque foi uma página que eu gostei muito de fazer e eu achei bem interessante. Então, cara, achei bem legal. Vocês podem ver que essa é a minha página. Isso aqui simplesmente é o header, então isso aqui é só essa parte de cima aqui. Porém, olha aqui o tamanho do meu código dessa página, é simplesmente isso, sabe? E isso é o bom do React e React Native que eu falo em todos os vídeos para vocês, é tu poder reutilizar componentes. Aqui dentro, então, por exemplo, eu criei essa view style, eu estou usando um progress bar dessa biblioteca aqui. Essa biblioteca aqui é muito boa, depois eu vou estar mostrando um pouco mais a fundo essa biblioteca, que eu estou pegando várias coisas lá de dentro e bem legal. Então, esse progress bar aqui é o que eu estou passando aqui como parâmetro. E vocês podem ver aqui que ele está passando como parâmetro de progresso outra variável que eu criei aqui em cima. Então, por exemplo, se eu passar 0.1 como parâmetro, ele vai atualizar e aqui a barra de progresso vai estar na primeira questão, supondo. Vocês podem ver então que aqui eu criei 3 constantes diferentes, que seria o número da questão, que aqui seria a questão 12, então tu simplesmente vem aqui e passa a questão 15, não sei o que, ele vai atualizar ali automático. E por quê? Porque isso tudo aqui eu vou estar recebendo no banco de dados. Então eu já estou meio que preparando o ambiente para a gente receber tudo do banco de dados e só fazer essa leitura e repassar para o front. Então, aqui nas respostas, eu estou pegando um array de respostas. Então, eu criei um arrayzinho aqui, onde tem resposta 1, resposta 2, resposta 3, resposta 4, que é aqui. Então, simplesmente, se eu botar a resposta 100, a primeira resposta vai estar a resposta 100 escrito. Por quê? Porque eu criei 2 componentes aqui que estão sendo essenciais para me fazer toda essa modificação aqui. O primeiro componente seria o question box, que seria toda essa área aqui em branco. Então aqui dentro a gente passa o texto da questão, que é cria um array, que seria essa parte de cima, e o texto que vai ficar dentro do console. Então vocês podem ver que eu não tive que fazer nenhuma estilização de borda, de fundo, de tamanho, porque toda a minha estilização está dentro desse componente question box. E aqui dentro eu simplesmente recebo esses 2 componentes, test question e test console, e eu passo esses componentes dentro direto do meu componente question box. Então aqui simplesmente eu criei uma view onde eu já fiz todas as estilizações necessárias, e aqui dentro eu simplesmente passo o texto que eu recebo como parâmetro. Então eu vou chamar a question box, eu posso chamar daí em qualquer página que eu tenha criado, e vou só ter que passar como parâmetro o texto que eu quero botar aqui e o texto que eu quero botar dentro do terminal. Beleza? Então aqui dentro já tem todos os estilos já criados e que ficou bem mais interessante, é muito tranquilo aí de tu se achar e de tu fazer as coisas. E a mesma coisa eu fiz para o meu texto, para minhas respostas da questão. Então, no meu componente da box de respostas, eu vou estar passando um array, que seria o array que eu criei aqui em cima. Então, esse componente ele recebe um array como parâmetro, que seria o array de respostas, e a posição da resposta que estaria certa. Isso aqui a gente também já veria do banco de dados. Então, por exemplo, se eu botar aqui, a posição que vai estar certa vai ser a posição 1 e salvar, ele já vai fazer esse reload automático. Então, lembra quando eu tinha clicado na resposta 4 ele já estava dando a resposta certa? Não vai dar se eu clicar na resposta 2, a resposta está correta. Desculpa, a resposta está correta. Então, esse aqui é o mesma pegada que eu fiz no outro. E eu já tenho também uma funçãozinha aqui que vai estar simplesmente uma verificação de if else bem tranquila, que se for igual ao index que a gente recebeu como parâmetro, ele só vai alertar que essa é a resposta correta. E aqui dentro olha o tamanho do código, e isso fica bem mais tranquilo, pra gente não ficar com aquelas 700 mil linhas de código como num negócio normal. Então, utilizando o React Native, isso fica muito mais fácil. Aqui dentro, por eu estar usando um array, então o nosso componente das respostas, eles recebem um array como parâmetro. Aqui dentro eu estou usando um array map, isso aqui eu estou modificando daí e retornando um touchable opacity. Então, para cada uma das respostas que eu tiver dentro desse meu array que eu recebi aqui, eu vou estar criando um quadrado e com a resposta dentro. Então, simplesmente usando o array map, eu consigo fazer isso e retornar já um touchable com o texto que eu recebo como parâmetro na resposta do array. Então, com a escrita que está dentro do array. E cada uma a gente vai ter esse onPress. Então, esse onPress ele vai estar chamando a nossa funçãozinha isWrite. E essa funçãozinha ela vai estar simplesmente verificando com o index que a gente recebe se a posição é igual ao index. Isso aqui é bem simples, só para mim aparecer na tela que é alguma resposta, porém, com o tempo eu vou estar modificando a cor e etc, beleza? Então, se errou uma resposta, essa aqui vai ficar vermelha, essa aqui vai ficar verde e vai passar para a próxima questão automaticamente.
Porém, isso tudo é mais futuramente. Então, eu queria bastante mostrar para vocês essas novas telas, atualizar para vocês de como é que está a situação do aplicativo, principalmente falando do banco de dados. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é essa página da divisão. Então, aqui eu já fiz, vou fazer na mesma pegada que eu estou fazendo aqui a minha página, que a gente fez a página aqui da Question, que seria a página de perguntas, que poderia só receber parâmetros e já atualizar automaticamente. E isso eu quero fazer na mesma coisa aqui na divisão. Então, para quem não sabe, eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou toda essa estilização nova depois do redesign. Então, a gente tem algumas páginas que eu ainda não mostrei para vocês, então eu vou mostrar agora. Então, vindo aqui para nossa área do redesign, várias páginas novas foram criadas aqui. Eu já mostrei a maioria das páginas para vocês, porém eu vou só dando uma passada rapidazinha. Então, aqui, como vocês podem ver, seria a página de perfil que já fomos criadas. A princípio, eu vou estar diminuindo um pouco agora o bold que está dentro da minha página normal. Então, seria basicamente assim: receberia uma foto que o usuário mesmo selecionaria e enviaria, o nome, o username, como eu já tinha falado para vocês. A área das questões, então, a ideia é deixar exatamente assim, com essa cor no texto e etc, para deixar bem visível para o usuário. E também eu tenho que colocar a porcentagem ali em cima também que eu esqueci, tem que colocar também. Beleza? Aqui embaixo também vocês podem ver que já mudou bastante o nosso menu, então se a gente vier no nosso outro design, que estava bem mais feio, olha isso aqui, tipo, muito feio, sabe? Zero design bonito e etc. E a gente depois do nosso redesign, olha como é que ele fica mais visível, mais minimalista e mais legal para o usuário utilizar. E mais fácil de entender também o que está acontecendo, sem aquelas informações absurdas e gigantes na tela. Então isso eu achei bem interessante depois desse nosso redesign. E isso que é o legal, sabe? Esse primeiro nosso design foi eu tentando desenhar, então isso aqui foi tudo eu desenhando, sabe, no meu próprio iPad, depois eu passei para cá e depois a gente conseguiu estruturar melhor num redesign. Porque o principal é tu ter a base inicial, depois da base inicial, conforme os dias vão se passando e tu vai ter que olhando várias vezes aquela mesma coisa, aquela mesma tela, tu percebe que não tá tão atrativa quanto tu queria, sabe? E daí que vem essas mudanças, esse redesign todo. Aqui também vai ser a área de esqueceu a senha, que eu não sei se eu mostrei para vocês, porém essa aqui eu ainda não fiz, não passei ainda pro nosso aplicativo ali, pro nosso código. E aqui dentro vai estar, eu achei bem mais bonita essa área aqui, então esqueceu a senha, etc. Mais legal assim, com esse gifzinho aqui, essa imagem. Ah, por favor, verifique sua senha. Então aqui simplesmente vai estar colocando os números, redefina sua senha e senha alterada com sucesso. Beleza? Eu ainda não criei essas páginas aqui, mas conforme vai passando aí a semana, eu vou estar criando essas páginas que estão faltando para a gente fazer o lançamento do MVP. Então, gente, o que eu queria comentar com vocês é, tipo, eu não sou nenhum especialista na área, não sei muitas coisas, porém eu tô começando, quebrei aquela barreira inicial e simplesmente comecei o aplicativo que eu acho legal, que eu tenho vontade de fazer, sabe? Daí, então, tipo, se tem algum projeto, alguma coisa, se tem alguma dica pra mim, por favor, deixa aí nos comentários da descrição. Eu adoro ouvir vocês, porque eu tenho certeza que tem gente que tem muito mais conhecimento que eu em React Native, em design, em várias coisas. E eu quero muito escutar o que vocês têm pra me falar. Eu quero saber, porque o aplicativo não vai ser pra mim, vai ser pra, no caso, eu vou usar com certeza, porém vai ser pra mim, vai ser pra vocês principalmente. Então, cara, se vocês têm qualquer dica, sabem bastante de alguma específica área, que tem alguma recomendação pra me fazer, deixa nos comentários. Eu adoro escutar novas dicas, novas opiniões, porque, repetindo, eu não sou nenhum expert, então nada que eu falar aqui vocês têm que levar 100% de certeza. Eu sou apenas um estudante que teve essa ideia e botou e tá começando a botar ela em prática, sabe? E tô documentando tudo aqui pra vocês no YouTube. Então, gente, também eu acho legal eu comentar para vocês como é que tá sendo a minha estratégia de marketing para o meu aplicativo. Eu ainda não pensei como é que eu vou fazer esse marketing para o aplicativo, mas um dos marketings que eu já estou fazendo é com os vídeos no YouTube. Por quê? Porque eu estou divulgando o meu processo, estou divulgando toda essa criação do aplicativo, que é uma coisa que pode atrair possíveis usuários para ele e pedir dicas. Então, já estou pegando algumas validações de vários usuários. Porque eu acho que a principal coisa, quando a gente está criando algum projeto novo, tá com uma ideia, por exemplo, de startup como a minha, eu acho que a principal coisa é a gente ter essa validação do usuário. A gente conseguir saber se a gente tem um público específico, se a gente conseguiria transformar esse nosso aplicativo em um aplicativo que realmente as pessoas vão utilizar. E foi como eu falei para vocês, gente. Então, o meu lançamento do aplicativo MVP vai ser na minha comunidade do Discord, por quê? Eu não penso em lançar diretamente numa App Store da vida, numa Play Store da vida,
porque primeiro eu quero ter as validações, então eu quero testar o aplicativo ao máximo. E outra coisa, tipo, eu sei que o MVP ele tá demorando, ele vai demorar bastante, eu acho, porque, cara, semana passada eu mal consegui por causa do furacão que teve aqui, daí foi um caos, etc. Porém, como eu tô meio criando bastante sozinho nessa área do front, tá bem complexo para mim. Então, vindo para a tela do computador aqui, eu vou estar mostrando uma nova etapa que a gente criou, eu e o Mateuzinho. Então, Mateuzinho é uma das pessoas que está me ajudando aí a fazer esse aplicativo, a estruturar, principalmente a parte do back-end, ele está cuidando. Vindo aqui então para essa nossa nova tela, então a gente está criando a landing page do aplicativo, que é simplesmente para a gente fazer essa captação de pessoas que querem testar o nosso aplicativo inicialmente como MVP. Então, aqui dentro a gente vai estar dando uma pequena explicada, então mantenha sua streak de programação. Aqui dentro vai ter como se fosse ali as fotos do aplicativo, de como é que ele vai ser, etc. Então, aprenda e pratique evoluindo a programação diariamente com o DevStreak. Apenas 5 minutos por dia podem fazer toda a diferença. Então, aqui dentro, tu pode clicar em Saiba Mais, ele vai te mostrar aqui, então, funcionalidades chaves, para quem é o DevStreak, diferenciais do DevStreak, e conforme tu vai vindo aqui para baixo, pronto para começar a sua ofensiva. Aqui dentro a gente vai estar, então, captando e-mails. Por quê? Para a gente começar a fazer essa validação de quantas pessoas querem ficar por dentro do aplicativo e etc. Então, tu vem simplesmente aqui e cadastra o seu e-mail. Então, seu melhor e-mail, @gmail.com. Tu vem aqui e inscreva-se para ficar por dentro. Aqui dentro ele vai estar fazendo já toda essa nossa integração com o Firebase e lá a gente vai estar pegando todos esses e-mails de pessoas que possivelmente querem começar e vão poder receber diretamente no seu e-mail o acesso ao aplicativo. Então, é já fazer essa captação agora, essa captação de pessoas que estão interessadas no aplicativo para a gente já começar nosso primeiro passo de validações. Porque só com o canal do YouTube, com vídeos, a gente não tem muita certeza, sabe? Então, esse aqui seria que meio o nosso passo inicial de validação do aplicativo. E todos esses e-mails, a gente não vai usar nada desses e-mails, seria simplesmente para ver quantas pessoas estão interessadas e quando a gente lançar o nosso MVP, a gente vai estar fazendo esse envio direto pro e-mail da pessoa que ela cadastrou aqui, possivelmente. Essa aqui seria uma nova etapa de como a gente está fazendo essa captação de clientes, de validar a nossa ideia e etc. Então, gente, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Tentei dar uma visão geral aí, dando dicas e insights valiosos que eu acho para vocês. Então, primeira coisa, dá o primeiro passo, não arrisca que tenho certeza que pode dar certo. Mas desculpa aí por não estar postando muito dessa série, que bem basicamente assim, semana passada foi bem complexa, bem diferente assim para mim, bem complicada, e tô tendo que correr várias coisas atrás da faculdade, porque como a gente perdeu alguns dias de aula e a faculdade ela não tá recuperando, então no caso ela vai recuperar agora. Essa minha semana também tá bem complexa, então eu tive que achar um tempinho para gravar para vocês. Beleza, gente? Então espero demais que vocês tenham gostado. Lembrando, deixem opiniões aí, por favor, que eu adoro escutar vocês. Então, beleza, gente. Até o próximo vídeo e tchau.